como prevê o artigo 144, inciso 4º da Constituição Federal, aliás, inciso 5, né, da Constituição Federal, terão que colocar lá naquele cabeçalho, naquela identificação de competência, como prevê o artigo 319, inciso 1º da Lei 13.105 de 2015, né? Não sei se os senhores já estudaram ou não, mas é bom já ir olhando aí, dando uma olhada nessa sequência, da qual prevê o artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, que é a chamada petição inicial. Logicamente que essa petição inicial é a primeira petição, aquela que vai provocar o exercício da jurisdição, né? Uma vez que a jurisdição ela é inerte, exatamente para que se tenha aí a imparcialidade. Então, a atuação da jurisdição ela é inerte, ela é parada, né? Então, aquele poder que o Estado tem de dizer o direito a quem tem direito, que é a jurisdição, e no caso aqui a criminal, ela tem que ser provocada, né? Tem que ser provocada exatamente em função disso. Por que tem que ser provocada? Porque para que tenhamos aí a imparcialidade, que é um princípio importante para qualquer processo, tem que ter ela inerte. Sendo inerte, todo aquele que tiver aí julgado ter um direito seu lesado ou ameaçado de lesão, ele terá o direito fundamental de provocar a jurisdição pela heterocomposição, né? Se ele não conseguir resolver pela autotutela, se ele não conseguir resolver pela autocomposição, só restará, então, a heterocomposição, e aí, com certeza, ou será pela arbitragem da Lei 9.307 de 95, ou será pela jurisdição, né, onde teremos a decisão de uma terceira pessoa, e nesse caso essa terceira pessoa será um juiz, né, um juiz togado, um juiz que fará concurso de provas e títulos, né, como prevê o artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. Então, aqueles que pretendem ser juiz, ocupar cargo público como juiz de direito ou juiz federal, né, tem que já se preocupar com a questão dos títulos, né? Então, porque a prova, conforme determina o artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal, é sempre uma prova, é um concurso público de provas e títulos. Provas e títulos. Então, para ser juiz, tem que ter aí um mestrado, doutorado, tem que escrever livro, tem que trabalhar um tempo no serviço público, tudo isso conta pontos, e aí vai somar lá no montante, para que a pessoa possa ser classificada entre aqueles que fizerem o concurso público nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ou artigo 27, inciso 2º da Constituição do Estado do Acre, ou ainda do artigo 12, inciso 2º da lei orgânica do município. Só que a lei orgânica do município não trata disso, desse tipo de concurso, porque não tem poder judiciário, na verdade, não existe poder judiciário na administração pública municipal. Então, dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, nós teremos o poder judiciário lá na esfera federal e também na esfera estadual, né, conforme determina o artigo 125 da Constituição Federal. Então, lá no artigo 92, nós temos o Poder Judiciário, que vai aparecer aí com a sua competência enquanto Justiça Federal naquelas matérias que estão previstas no artigo 109 da Constituição Federal. O artigo 109 da Constituição Federal traz aquelas matérias que são julgadas pela Justiça Federal, né? Logicamente que tem aqueles adendos das chamadas justiças especiais. Quais são as 3 justiças especiais que nós temos? Na verdade, temos três tipos de justiças especiais, cada um com a sua competência. A primeira delas é a Justiça do Trabalho, né? Lá do artigo 111 da Constituição Federal, que vamos encontrar competências, matérias julgadas pela Justiça do Trabalho, lá no artigo 114. Antigamente, a competência da Justiça do Trabalho eram pouquíssimas matérias, né? Pouquíssimos temas. Depois da emenda constitucional número 45 de 2004, aí passou a ser grande. Então, temos hoje um leque grande. Danos morais, por exemplo, como prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Quem dos senhores ainda não leu o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal? A grande maioria das ações que os senhores irão trabalhar nas suas vidas profissionais será sempre ligada aí, uma ligação ou outra, com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, direito de imagem, direito material, dano moral, vários danos que nós temos ali,
no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, eu sugiro aos senhores que façam uma leitura aí bem tranquila, né, para que guardem o que está escrito lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, porque com certeza será talvez o inciso a ser mais usado durante as carreiras profissionais aí dos senhores. Então, o artigo 5º, inciso 10, ele traz exatamente essas coisas. E antigamente, a Justiça do Trabalho, antes de 2004, ela não julgava, até julgava, mas por força do jusrealismo, né? Tinha aí a súmula número 22, súmula vinculante número 22, que colocava aí na competência da Justiça do Trabalho o julgamento quanto ao dano moral, né? Que é chamado aí de dano extrapatrimonial, né? Extrapatrimonial, esse dano previsto lá na CLT, né? Então, nós temos aí essa questão do dano extrapatrimonial, que é o dano moral, é a mesma coisa do dano moral. Então, nós temos aí hoje julgado como competência da Justiça do Trabalho, por força do que prevê o artigo 114 da Constituição Federal, né? Artigo 114 da Constituição Federal. Depois nós temos a competência do Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, lá do artigo 118 da Constituição Federal, cujo agora nós temos aí o projeto de lei complementar número 112 de 2021, né? O projeto de lei complementar número 112 de 2021 vai trazer a nova lei eleitoral. Então, é bom já ir dando uma olhada também nesse projeto de lei número 112 de 2021, que foi aprovada a primeira parte ontem lá na Câmara dos Deputados. Então, tem aí uma série de inovações que deverão surgir nessa área eleitoral, que é uma justiça especial, né? Uma justiça importante. Também temos aí a outra justiça especial, que é a justiça militar, está lá no artigo 122 da Constituição Federal, e aí eu peço atenção para que deem uma olhada na Lei 13.491, porque essa Lei 13.491 ela alterou, de 2017, essa lei, né, 13.491, ela alterou substancialmente a competência da Justiça Militar, né? A Justiça Militar, logicamente, a competência é toda ela criminal, né? Sempre criminal. Não existe julgamento de matéria civil na Justiça Militar, né? Então, antes de 2017, tinha os crimes militares. Então, o objeto de julgamento da Justiça Militar, lá do artigo 122 da Constituição Federal, são exatamente os crimes militares, né? E os crimes militares eram aqueles que tinham lá no CPM, ou seja, no Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69. Mas com essa Lei 13.491 de 2017, houve uma ampliação. Então, hoje, qualquer crime, né? Mesmo que não esteja no Código Penal Militar, ele pode ser considerado crime militar se o sujeito ativo, o sujeito que pratica o crime, o acusado, né, o réu, ele estiver enquadrado lá no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69. Então, todo aquele militar que cometeu um crime dentro daquelas condições do artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69 será considerado um crime militar. Antes não, antes era só aqueles que estavam lá no Código Penal Militar. Então, vejam a força que ganhou a legislação extravagante na determinação da competência quanto à justiça militar, né? A partir da Lei 13.491 de 2017. Então, nós temos essa justiça, e o que não for do artigo 109, que não for do artigo 111, que não for do artigo 118, e o que não for do artigo 122 da Constituição Federal, será a competência chamada de residual. O que é competência residual? É a competência dos estados, né? Como prevê o artigo 125 e seguintes da Constituição Federal. Por que residual? Porque tudo aquilo que não estiver no artigo 102, no artigo 111, no artigo 118 e no artigo 119, será, então, competência dos estados. Então, por exemplo, vara de família, né? Direito de família, divórcio, ação de divórcio, lá do artigo 1571 da Lei 10.406 de 2002, ação de sucessão, lá do artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002, são matérias que são da Justiça Estadual, da Justiça residual, como prevê o artigo 125 da Constituição Federal.